Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Conversando Negócios aqui pela Porto Streaming. O Conversando Negócios traz sempre convidadas muito especiais para falar sobre empreendedorismo, liderança e negócios. Hoje a minha convidada é Laira Seus, que é empreendedora, diretora da ABRH e também tem a sua empresa, a RH de Aluguel, que a gente vai comentar, conversar sobre alguns temas por aí, mas também nós vamos falar sobre etarismo e negócios. É isso, Laira, bem-vinda. É isso, obrigada, Marta. Prazer estar aqui contigo, né? Um super privilégio poder trocar ideias e conversar sobre esses temas tão importantes, né? Aí eu te apresentei muito rapidamente, mas eu quero que tu conte, porque tem muito mais aí, né, Laira? Sim, como todo mundo que me conhece, né, fala que eu sou conhecida por ter muita energia e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, Marta? Sei como é que é. Somos, né? Eu acho que nós mulheres, mães, empresárias, né, e executivas, enfim, toda mulher que está no mercado de trabalho ou em casa de alguma forma ou de outra, a gente faz muitas coisas, né? Então eu estava comentando contigo aqui antes que eu venho atuando nesse mercado como empreendedora, né? Tenho a minha empresa, o RH de Aluguel. Vou te contar algumas coisas que têm a ver com o etarismo, com esse tema do empreendedorismo, e também atuando como diretora voluntária na BRH. Fui convidada a um desafio, né? Agora essa é a minha segunda semana nesse desafio, para assumir a gestão de pessoas na Fiergs. Então, essa nova gestão está fazendo alguns processos de transformação cultural e mudanças muito significativas. E um pilar, né, dessa nova gestão é a reconstrução da indústria no Rio Grande, né, depois das enchentes. Então, eu não resisti, né, e eu tive que ir para esse desafio, né, e está sendo muito gratificante. Então, acho que além de todo, mas o RH de Aluguel continua. Sim. Eu tenho parceiras, né? E eu tenho uma parceria que está administrando e que vai continuar tocando os projetos do RH de Aluguel e podendo dar uma olhada, né? Uma supervisionada nisso, porque de novo a gente consegue fazer. Sim, Então, além de tudo isso, ainda sou mãe de 2 filhos também, né? Sou casada. E há muitos anos, né, quase 38 anos, né, de casamento, nossa, muito tempo. E venho atuando em projetos voluntários, né, toda essa minha vida. E curto muito poder também compartilhar conhecimento, dar treinamento e em todas as oportunidades que sou convidada para a gente poder trazer um pouco dos aprendizados aí da vida. Faz sentido a gente compartilhar, né? Sim. Eu também, a gente fala aqui, eu falo em tantos outros lugares, a gente sempre tem o que compartilhar, mas principalmente faz sentido para nós compartilhar o que sabemos e não manter guardados, né? Obrigada por compartilhar conosco hoje. E eu queria saber um pouquinho mais sobre, claro, esse desafio, mas como que tu vai estar conduzindo a ABRH, mesmo como voluntária? Quero que tu conte um pouquinho mais para nós e depois a gente entra na parte que a gente falou, né, do etarismo. Bom, na verdade, a BRH é uma paixão, assim, né? A gente fala que quem se envolve nos projetos, quem é de recursos humanos e se envolve nos projetos da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, cachaça, assim, a gente não consegue mais sair. Então, eu já faço parte da diretoria da BRH. Olha, eu já até me perdi, eu estou na gestão 2 mandatos do presidente Orian, depois o mandato da Cris Meri, já estou no segundo mandato do presidente Pedro Fagherazzi, né? Então, eu já tive em pasta de projetos sociais, 17+, e agora esse ano
fui convidada pelo nosso presidente, pelo Pedro, para conseguir tocar os projetos na pasta de relações trabalhistas. E tem sido muito bacana porque eu sou uma profissional de RH que comecei na área de departamento pessoal, né? Então, a minha origem é DP, e depois, no ano 2000, eu assumi os outros subsistemas de RH na Telefônica Vivo, e desde então, né, eu venho trabalhando com mais foco na área de desenvolvimento de pessoas. Mas essa veia, né, da parte de relações trabalhistas, ela continua ali e tem sido muito gostoso, porque agora eu inclusive estou organizando um fórum de relações trabalhistas que vai acontecer dia 25 de março, e a gente está trazendo alguns temas que são muito polêmicos na atualidade, e que em gestão de pessoas a gente precisa trazer eles. E aí, então, a gente vai trazer a discussão sobre esse projeto do fim da jornada 6x1. Vamos trazer a discussão dos projetos, das contratações PJ, né, das contratações PJ ou CLT, né, dos riscos envolvidos ou vantagens e desvantagens nisso no ambiente de trabalho. Vamos trazer a discussão de relações sindicais, né, como a gente pode, como profissional de recursos humanos, como apoiador para a gestão das empresas, trazer esse olhar de que nós temos que manter uma relação de parceria com os sindicatos e não comprar essas brigas, né? Sim. Mas poder entender de que maneira a gente consegue trabalhar em parceria com os sindicatos que, na verdade, né, defendem o interesse do trabalhador. Então, é uma discussão necessária e muito necessária, e que é muito atual, né, de falar sobre esses temas. E também vamos trazer a NR1, que está trazendo, a partir agora de maio, as empresas são obrigadas a colocar nos seus levantamentos de risco, né? Antes a gente tratava levantamento de riscos só ergonômicos, biológicos, ambientais, que dava EPI, né? Sim. E agora vamos precisar também fazer o levantamento dos riscos psicossociais, que são as doenças mentais, vamos tratar, né, na NR1 de quais são os riscos ambientais que existem nas empresas em relação à saúde mental, e quais as ações que as empresas vão fazer, quais são os EPIs, né? Sim, os porque EPIs. Quando a gente tem barulho, a gente pode colocar o protetor de ouvido, quando a gente, né, tem o risco de machucar a mão, pode colocar uma luva, e quando a gente tem o risco do psicossocial, né, do estresse, das questões de assédio, tudo isso que as empresas vão fazer para prevenção desses riscos. Então, olha, vai estar bem recheado, tu viu? Muito bom, tô lá, hein? Isso aí. Eu sou profissional da área de recursos humanos, sou formada, né? Minha formação original é gestão de pessoas, né? Mas eu também gosto muito dos temas, de discutir alguns temas que são, digamos, polêmicos, né? Como tu disse, mas que são necessários. Porque se a gente tem o entendimento das coisas, né, não para discutir, para brigar, mas se a gente tem o entendimento das coisas, a gente pode promover mudanças, né, mudanças que são significativas, não mudanças que são paliativas, né? Sim. Então precisa falar, porque agora, sobre o departamento pessoal, eu vou te dizer que não é minha paixão no recursos humanos. Sim, de muita gente, não é, né? Não. Não é, porque tem até algumas coisas em relação à ADP que alguns preconceitos, que é o patinho feio na área de RH, né? Mas eu te digo assim que uma das coisas que eu sempre gostei muito do departamento pessoal, e mesmo atuando em outros subsistemas, eu sempre tenho esse olhar forte, porque são as necessidades básicas, né, nas relações. Então não adianta a gente ter grandes e ótimos programas, né, de desenvolvimento, de treinamento, se a gente não atender o básico, que é pagar salário corretamente, em dia, pagar benefícios, né? As pessoas não se preocuparem de saber
que no dia que estava contratado elas vão ter o pagamento do salário dela calculado da forma correta. Então, acho que isso é importante. É muito importante. Isso não é a minha paixão, mas não que não seja importantíssimo, né? Que as coisas tenham que partir desse princípio, né? E falando sobre temas polêmicos, o etarismo é um tema polêmico, não é? Sim. É bem importante a gente conversar sobre, porque não para discutir, né? Não para criar esse estranhamento, né? Mas sim para que a gente possa transformar, como eu disse, né? Fazer com que as coisas mudem. Vamos conversar sobre isso, mas vamos primeiro para um breve intervalo comercial e depois a gente continua com a Laira. Vocês não saiam daí que a gente já volta. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. E voltamos agora para continuar a nossa conversa com a Laira Seus sobre tantos assuntos que a gente poderia aqui distribuir em vários programas, mas agora vamos conversar sobre um outro tema que também é polêmico, como nós estávamos falando, o etarismo. Nas empresas e nos negócios, Laira, qual a tua visão, o que tu tem para contribuir conosco? Bom, esse é um tema que me preocupa muito, né? E a gente discute e debate muito, né, sobre as questões do etarismo. E eu criei, né, no RH de aluguel, eu criei um serviço que se chama Recruta 50+. O que é o Recruta 50+? Eu busquei mulheres que não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho por conta da idade. Elaborei um treinamento para que elas pudessem fazer recrutamento e seleção e coloquei, né, comecei a treinar, a distribuir alguma vaga, outra vaga, e hoje a gente está com um grupo que a gente chama de Recruta 50+, né, as recrutas, fazendo recrutamento e seleção, né, então são mulheres que vieram de outras profissões e não de RH. Eu tenho professor, eu tenho ex-executiva de banco, eu tenho pessoas outras da área financeira também, de comercial, que hoje estão trabalhando fazendo seleção. Por quê? Porque elas não conseguiam se recolocar. E por quê? Porque o mercado não queria, né? E o mercado tem dificuldade de querer trazer para dentro das empresas pessoas que têm mais de 45, 50 anos, né? Então, mais de 60 nem se fala, que é uma raridade da gente conseguir contratar pessoas. O que tem acontecido, e eu acho que isso é importante assim, a gente salientar, tem acontecido um movimento diferente nesses últimos meses, eu diria, porque até o ano passado a gente notava esse movimento muito forte. Tem acontecido esse movimento inverso. As empresas não estão querendo trazer a gurizada, estão querendo trazer não estão querendo trazer a geração Z, né, gurizada, 18, 20 e poucos anos, e estão querendo trazer pessoas mais sêniores,
Só que tem muita empresa que está pensando em trazer pessoas mais sênior, quer trazer ali na faixa de 35 até 40, 45. Então, assim, um nicho, né, muito restrito de pessoas que, vamos lá, de 25 a 40, 25 a 45. Aí a gente fica com um grupo de menos de 20 ou menos de 25, que é a geração Z, que está se criando, e isso que eu acho que é perigoso, porque começa a se criar um preconceito, né? Sim. Rotular todo mundo de geração Z. Tem recrutadores que não querem mais nem entrevistar geração Z. E, ao mesmo tempo, tem recrutadores que não entrevistam quem tem mais de 45, 50. Então, muitas vezes a gente vê muita dificuldade em buscar profissionais, né? E a gente estamos com vagas abertas há muito tempo, está difícil atrair talentos, está difícil captar pessoas. Mas será que essa dificuldade não está muito dentro do nicho de pessoas que eu quero pegar? Será que eu não estou fechando as minhas vagas para pessoas que têm mais de 50 e para pessoas que têm menos de 25, de 23 e quero buscar só naquela faixa ali? Aí, claro, né, acaba ficando muito restrito esse mercado. Sim. Então, acho que a gente está falando aí de dificuldade, muitas vezes, de conseguir fazer essa inclusão. Às vezes se pensa em inclusão e diversidade na linha, né, de gênero, na linha de raça, né, de opção sexual, quando a gente está fazendo uma exclusão, né, e não inclusão, uma exclusão por conta de idade, né? E, de novo, o que antes era apenas os mais velhos, agora a gente está falando de os mais velhos, que continua, né? Não está fácil não, né? Não está facilzinho quando fala de colocar pessoas mais sênior, pessoas de uma certa idade é difícil de se recolocarem, e também a dificuldade de as pessoas da geração Z, porque está se criando, né, muito esse rótulo, né? Sim, o que eu vou te perguntar, talvez seja muito óbvio, né? Mas não é uma certa falta de desenvolver mentalidade nesses recrutadores, digamos, porque a gente traz conosco preconceitos, né? Então, eu diria até uma certa preguiça de realmente fazer o que tem que ser feito, né? Quando a gente vai entrevistar uma pessoa para uma determinada colocação, existe um perfil desta vaga. Não é muito mais fácil tu buscar esse perfil sem o conceito que tu cria, né? De, não, esse grupo aqui determinante que tem esse perfil, porque a geração Z hoje, né, tá sendo excluída. Porque, eu não quero porque eles são assim. Aí tu rotula, como tu disse, todo mundo, coloca todo mundo na mesma... Não seria mais interessante tu ouvir as pessoas, né? Então, é esse o meu questionamento, né? Não é melhor tu entrevistar aquela pessoa que já não tem aquela idade que tu deseja contratar, mas será que não tá perdendo a oportunidade de encontrar o profissional adequado, o profissional certo, o profissional que é o perfil desejado para a vaga? Bom, aí a gente entra num outro porém. Como que tu vai conhecer, como que tu vai entrevistar as pessoas, se hoje em dia grande parte dos processos de recrutamento passam por um filtro com inteligência artificial, né? Então. E aí lá tu coloca quais são os filtros e aí não deixa nem passar aqueles outros que quando a gente fazia entrevista de seleção, né, manual, a gente, muitas vezes, a gente não contratava a pessoa por todas as competências que tu precisava para a vaga. É porque tu entrevistava alguém e tu olhava no olho daquela pessoa e tu via que aquela pessoa tinha potencial, porque ela me passou vontade, ela me passou que está muito afim. Então, mesmo que essa pessoa ela não saiba fazer tudo que eu preciso para aquela vaga, eu olhei ali e eu vi. Em contrapartida também, se tu
selecionasse alguém que parecia que tinha todas as competências, a formação, mas tu conversava com a pessoa, tu olhava ali no olho daquela pessoa e disse assim, bah, não vai dar. Não é bem isso. Não é bem. Então, a gente está falando de mudanças, né, significativas no jeito de recrutar. E não estou falando até de empresas ou recrutadores, enfim, que Sim. lidam com volumes baixos de recebimento de currículo. Aí a gente tem muito mais essa chance de entrevistar e selecionar essas pessoas. Agora, quando tu pega ferramentas de inteligência artificial e grande parte das empresas, pelo menos as empresas com grande volume de vagas de candidato, elas fazem a triagem, sim, por esses critérios que são definidos, né, internamente, e aí no critério interno, eu quero candidatos para preencher essa vaga com formação tal, que tenham vindo da faculdade tal, que tenham trabalhado em empresas X, que tenham idade tal, que moram em tal lugar, né? Sim. Que tenham ou não tenham filhos, né? Então, porque as pessoas dizem assim, não, mas não somos nós... a gente está fazendo tudo com o robô, né? Que tá mas o alguém robô, programou o robô. Alguém colocou lá para esse robozinho o que é que eu quero. É muito mais fácil eu dizer que não fui eu que excluí aquela pessoa, né? Foi o robô. Mas como que eu disse para aquele robô que eu queria, né, esse perfil? Então, a gente está passando realmente por momentos de redefinições, né, em processos de seleção, no ambiente de trabalho, para que a gente possa conseguir, né, e eu falo, né, Marta, assim, às vezes as pessoas, pois é, mas não, mas essa geração, quem é que está criando essa geração? Eu pergunto isso com frequência, mas não somos nós que estamos criando essa geração? Quem é que cria, né? Quem é que está dizendo para essa geração que ser líder, né, é complicado, porque assim, é uma geração que não quer ser líder, né? Por quê? Porque eles veem muitos, né, os pais chegavam em casa e falavam do chefe, né? Ou os pais diziam que ele é meu chefe, quero matar e tal, eles diziam, eu não quero ser esse cara. Eu não quero isso para mim. Então, tem tudo isso, né? Mas essa movimentação, assim como a gente, né, falando das ferramentas, por exemplo, as ferramentas nos facilitam muito a vida, mas claro que tem sempre os pontos a melhorar, né? Então é uma coisa que ainda é um longo caminho para que essa mudança não afete desta forma, né? Como a gente está falando, é muito mais fácil botar todos os filtrinhos aqui e ter o candidato perfeito. Só que isso não existe, né? Não. Na verdade não existe, então é uma ilusão. Então, temos que aprender a usar a ferramenta. Mas a questão da geração, eu gosto muito de trazer o outro lado, né? Claro que é assustador para o mercado, né? Que essa geração está tomando esse caminho, né? Tomando essas decisões de não querer, mas não é uma coisa bem interessante para que as empresas comecem a fazer algumas mudanças justamente nesses pontos que tu vai trazer, né, com o fórum agora. Com certeza, eu acho que as empresas que se dão conta, e que já se dão conta, né, do que elas precisam fazer para ser atrativas, para ser bons lugares para se trabalhar, né, tem muito, às vezes a gente ouve, felicidade, não existe felicidade no ambiente de trabalho, porque felicidade é poder, né, não estar trabalhando. Mas eu digo, a gente precisa trabalhar, e se a gente precisa trabalhar, que bom que possamos estar num lugar que seja agradável, né? E quando a gente fala ser agradável, né, é um lugar que possa, sim, exigir de mim entregas, competências, mas que tenha em contrapartida oportunidades, né, de desenvolvimento, de crescimento, um ambiente respeitoso, um ambiente de confiança, não é à toa que a gente vem falando tanto dessas questões de assédio e que a gente começou a falar, porque a gente não falava. Sim, mas parece que era proibido, né, falar. Era, né, falar
quantos e quantos casos a gente sabe, né, Marta, de colegas e nós mesmos, né, Sim. que fomos assediadas nas empresas. E não estou falando só em assédio sexual, estou falando de assédio assédio moral, moral, ele de é muito... humilhação, brincadeirinha. Ai, pois é, mas não pode nem brincar. Não pode. Não pode. Se a pessoa não gosta daquilo, É se limite, ela não te né? deu o direito, né? É limite, né, das pessoas. Então, a partir do momento em que a gente conviva com empresas que tenham isso muito claro, relações humanizadas, né? De novo, relações humanizadas não é gestão paternalista de dar tudo. Não, relação humanizada é com respeito, é com oportunidade, com desafios, é eu poder realmente gostar de estar lá naquele lugar, né? Gostar de estar... Então, isso conta muito. A partir do momento em que as empresas todos começam a se dar conta disso, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de fazer gestão. Eu tenho um filho de 22 anos e que está trabalhando. E teve sorte até hoje, onde ele entrou e fez estágio, onde ele está trabalhando hoje na área de TI, que ele adora estar lá dentro. E que ele se sente desafiado, ele se sente valorizado, né? Não é impossível. Claro que não é. Não é. E tu vai ter muito mais oportunidade dentro dessas empresas de aumentar a tua lucratividade, de ser mais produtivo, de ter... E empresas que têm ambientes melhores, isso é comprovado, que elas produzem mais, que elas têm mais resultado. Então, é uma conta que vai fechar. Sim. Se as empresas conseguirem se dar conta disso, essa conta vai fechar, sim. Eu vou investir mais nas pessoas e as pessoas vão me dar mais resultado. Perfeito. Sim. É uma coisa que muda o ciclo, né, do que a gente falou até nos bastidores, né, que não cede para lá porque, né, é mais fácil manter assim, e o outro não dá um pouquinho mais porque não tem o reconhecimento. Então, eu acho que a gente poderia conversar mais, como eu disse, mais uns 50 programas aqui, porque tem muito assunto, repertório que não falta palavra, mas a gente vai encerrar. Então, eu vou te agradecer a participação, pedir que tu deixe um insight para os nossos telespectadores. Bom, o insight que eu gostaria de deixar para os telespectadores é que a gente cada vez mais consiga lidar com as questões do mercado de trabalho, do ambiente de trabalho, das relações profissionais com menos preconceito, com mais verdade, com mais humanidade nessas relações, né? Humanidade para a gente poder enxergar o ser humano que está ali do outro lado. Então, esse é o convite que eu faço. Perfeito, muito obrigada. Foi muito bom te ter aqui. E você que está conosco, siga acompanhando o nosso programa todas as terças-feiras, quintas-feiras, às 20 horas, aqui na Poe Streaming. Temos o Conversando Negócios com convidadas especiais. Até breve.